Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Ponto de Vista, um programa aqui da TV Assembleia dedicado à discussão sobre o cruzamento entre o direito e a política. O nosso objetivo aqui é descobrir, investigar de fato qual é a influência que um campo exerce no outro. A gente está entrando aí no nosso 5º ano de entrevistas com professores, advogados, gestores públicos para trazer e explicar para vocês que acompanham a produção de conteúdo do Legislativo Sul-Mato-Grossense na TV e na internet, os desdobramentos e as repercussões dessas atualizações, que geralmente nascem da atividade parlamentar, nascem do trabalho dos deputados estaduais, no caso da Assembleia Legislativa, ou dos federais no Congresso Nacional, quando não das decisões reformadoras dos tribunais superiores, que vão orientar a aplicação da lei para casos semelhantes no futuro. Mas nem sempre a gente apresenta acontecimentos que nascem da maneira convencional. Desde o último dia 7, quando Israel teve o seu território invadido pelo Hamas, não existe pauta mais urgente, mais importante e também mais complexa em todas as editorias dos diversos canais de comunicação do Brasil e do mundo. E é esse fato que a gente vai usar como pano de fundo para explicar hoje, no ponto de vista, na falta de um termo melhor, o direito da guerra. A gente quer saber o que os países podem e como eles podem fazer para alcançar a paz e fazer com que menos vidas inocentes sejam perdidas. O nosso entrevistado de hoje é o professor e advogado Rafael Barreto, o autor desse livro aqui, Direitos Humanos, matéria que ele tem se dedicado nos últimos tempos e vai falar tudo para a gente hoje, o que ele sabe sobre a busca pela paz e o fim dos conflitos internacionais. Seja bem-vindo ao programa, professor. Meu querido Paulo, eu quero inicialmente registrar aqui a minha alegria de poder participar do programa Ponto de Vista. Quero agradecer a todos os amigos aí da TV Assembleia pela oportunidade que estão me dando de estar aqui para poder partilhar conhecimento com vocês sobre um tema tão sensível que eu particularmente acredito que não está afetando apenas aqueles que estão lá na região territorial afetada, mas afeta a comunidade internacional como um todo. A guerra é um flagelo, isso inclusive é texto expresso na Carta de Fundação da ONU, e a paz, mais do que um objetivo, é um verdadeiro direito humano. Então tem muita coisa importante para a gente conversar aqui nessa edição do Ponto de Vista. Professor, a gente vive um momento conturbado, né, em termos de geopolítica. Além desse conflito entre Israel e o Hamas, há mais de um ano a gente tem aí uma guerra entre Rússia e Ucrânia. As notícias recentes também sempre dão conta do acirramento da tensão diplomática entre China e Taiwan. Recentemente a Venezuela decidiu expor a sua vontade em anexar um território da Guiana. Então, assim, os países eles estão considerando cada vez mais a guerra como uma opção viável para implementar os seus objetivos, o que é muito triste, né? Então, eu queria começar o programa de hoje definindo guerra. A gente pode falar que o que acontece em Israel hoje é uma guerra? É muito interessante você trazer essa colocação, porque guerra, que tem uma compreensão no sentido comum, ela também tem uma compreensão no sentido jurídico. Por exemplo, a Constituição brasileira expressamente menciona a palavra guerra. Tem lá, por exemplo, na nossa Constituição, que não é admitida a aplicação da pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Tem lá no nosso artigo 5º. E o direito internacional, ele tem um conjunto de atos normativos que adentram na temática da guerra. Quando a gente fala de guerra, a gente deve ter em mente um conjunto de fatores. Necessariamente um conflito armado, para começar. Tem que ter um conflito armado, mas entre quem? A priori a gente fala de um conflito armado envolvendo estados. Estados entram em uma situação de conflito armado, só que a gente pode ampliar um pouco o conceito, porque, por exemplo, no caso que a gente está vendo agora aí, de Israel com o Hamas não é um estado, né? Não há um conflito armado entre, nessa situação, o Estado de Israel e o Estado da Palestina. E para piorar também, a própria Palestina não é totalmente reconhecida como um Estado, né? É uma outra situação, né? A geopolítica naquela região, ela já de longa data, ela é muito tormentosa, né? E tudo passa um pouco pela decisão de criar o Estado de Israel, à época, numa tentativa meio de que pacificar.
porque existe ali um conflito de longa data pautado em raízes religiosas, né, entre judeus e o mundo árabe, e aí houve uma certa compreensão de que seria talvez o caminho você separar, criando um Estado específico para os judeus, deixar o mundo árabe e o Estado para os judeus, que era a ideia da criação do Estado de Israel, mas isso terminou não sendo bem aceito por todos que estavam envolvidos no processo, e desde então a gente vê muitas reações. Inclusive, pouco após a criação do Estado de Israel, tivemos lá a experiência de conflito armado. E eu particularmente... Teve a Guerra dos 6 Dias, exatamente, a Guerra Civil do Líbano. Líbano. Exatamente. E, particularmente, é uma situação que nos preocupa bastante, porque é algo que não começou agora, vem de longa data, está tendo um novo episódio no processo histórico agora, e que a gente não sabe que proporção isso vai tomar. A cada dia as notícias nos preocupam mais, a gente não sabe quais serão os desdobramentos disso e também não sei se haverá em médio prazo uma solução em definitivo. A gente viu que é difícil definir a situação como uma guerra, né? Porque não há expressamente o envolvimento de dois estados, mas de uma forma ou de outra, as consequências elas são inevitáveis, né? Num primeiro momento, quais são as repercussões que, tanto para quem inicia uma guerra, um conflito, tanto para quem é atacado, a gente pode vislumbrar nesse primeiro momento? Vamos lá, do ponto de vista jurídico, a consequência imediata para quem sofre uma agressão por parte de um outro Estado ou de um grupo terrorista, como está acontecendo agora, é exercer um direito que é meio que natural, compreensível, que é o direito de defesa. Todo aquele que é objeto de um ataque de uma proporção que diz assim, olha, está sendo instaurada uma situação de guerra, porque juridicamente existe a declaração de guerra, é o ato formal. É o ato formal. É ali que nasce a guerra oficialmente. Existe o ato formal de declaração de guerra, por exemplo, na nossa Constituição tem a previsão que cabe ao presidente da República, enquanto chefe do Estado, emitir a declaração de guerra e um controle por parte do Congresso Nacional sobre isso. Mas, deixando de lado a formalidade jurídica, quando se olha para a situação fática, a agressão que aconteceu ali justifica de imediato o exercício de um direito de defesa. Que também já está sendo exercido. Que já está sendo exercido, só que a partir do momento em que você diz assim, olha, efetivamente está instaurado o conflito, estamos diante de uma situação que é própria de uma guerra, ainda que não envolva dois estados, porque o Hamas não é um estado, você começa a ter uma série de consequências jurídicas, não apenas em relação ao comportamento desses estados, mas principalmente em relação às pessoas que estão ali na região e que não são objeto daquela situação conflituosa. E o direito internacional se preocupa bastante com isso, cria regras, limitações, tem muita coisa aí em jogo juridicamente falando. O direito internacional se preocupa com as vidas dos inocentes, dos civis, das mulheres, das pessoas indefesas em geral, né? Quais são os instrumentos que o direito internacional e as nações têm, como eles estão organizados? A gente, acompanhando o noticiário recente, tem a todo momento notícias das últimas proposições do Conselho de Segurança da ONU. Mas existem também outros organismos internacionais que, porventura, podem atuar nessa guerra, né? A gente também lembra, olhando um pouco mais para trás, do Tribunal Penal Internacional. Sim. Quais são, além desses dois, os outros? Ou se não, se são esses dois os principais, como que eles são organizados? Os principais órgãos que podem atuar numa situação como essa, efetivamente, são o Conselho de Segurança da ONU e o Tribunal Penal Internacional. Para a gente poder trazer uma compreensão assim, bem simples disso, eu preciso voltar um pouquinho na história. Lá atrás havia um período em que esses conflitos envolvendo estados eram entendidos como problemas apenas daqueles estados. Mas, em um dado momento, a comunidade internacional passou a ter a compreensão de que conflitos armados deveriam ser enxergados como um problema de toda a comunidade internacional, porque poderiam ter consequências desastrosas. E essa compreensão que um dado momento começa a acontecer, ela se consolida a partir do pós-Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela é um grande marco no processo histórico, do ponto de vista de Nuremberg. E o Tribunal de Nuremberg. Tivemos ali dois grandes acontecimentos: a criação da ONU e o Tribunal de Nuremberg, que é inclusive o embrião do atual Tribunal Penal Internacional. Perfeito. A criação da ONU, ela vem com o seguinte recado: a partir de agora,
esses conflitos deixam de ser apenas uma questão dos estados envolvidos e passam a ser uma questão de interesse de toda a comunidade internacional. A gente vai estar de olho, é isso que a ONU está... Exatamente. Em conjunto, nessa entidade supranacional chamada ONU, nós vamos não apenas estar de olho, como ter legitimidade para poder adotar medidas. E aí é que entra a atuação do Conselho de Segurança. Dentro da estrutura da ONU, o Conselho de Segurança, a gente pega a carta de fundação da ONU, que é a que disciplina, nos artigos tem lá as atribuições do Conselho de Segurança, e dentre as principais está justamente a adoção de medidas em situações como essa. A adoção de medidas que visem preservar a paz, que visem debelar situações de conflito. Só que na teoria é tudo muito bonito. Quando a gente vai para a prática, não há como você construir caminhos sem pensar nas imbricações da geopolítica. Porque, infelizmente, meu querido amigo Paulo, nem todo mundo que está ali está com um olhar humanitário. Há tantos interesses em jogo, né? Quando você adentra numa situação conflituosa como essa. Por exemplo, você bem comentou que Rússia e Ucrânia é uma guerra que já completou aniversário. É impensável. A gente tem a memória de guerras que completam o aniversário do começo do século XX, Pois é. É impensável que a comunidade internacional, até o momento, não tenha efetivamente adotado medidas para dizer tem que acabar. E por que isso não aconteceu? Por questões de geopolítica que não estão efetivamente olhando só para a questão humanitária. Quem é que vai se indispor com a Rússia? E a gente sabe que a Rússia também não é um player tão ativo nas questões diplomáticas, né? Ela impõe a sua vontade, quem quiser se relacionar com elas se relaciona, senão ela mantém a sua vida. O que acontece? A Rússia ela tem uma força muito grande no âmbito do Conselho de Segurança da ONU e no cenário internacional. Mas ela tem realmente algumas posições que são apenas dela e que geram algumas consequências. Por exemplo, o Tribunal Penal Internacional ele tem competência para atuar naqueles crimes que são considerados pela comunidade internacional como os mais graves. Tem a previsão dos crimes de guerra. A Rússia não aderiu ao Estatuto do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional tem alguma ligação com a própria ONU? Ele tem uma ligação com a ONU, mas é importante a gente esclarecer que ele não é um órgão da ONU. Se a gente pega o Estatuto do TPI, ele é um órgão independente, ele não está na estrutura orgânica da ONU, como é o Conselho de Segurança, mas ele se relaciona com as Nações Unidas. E o TPI ele foi criado também pela comunidade internacional. Ele é outro órgão autônomo. É um órgão autônomo, independente, que se relaciona com as Nações Unidas. E a origem dele vem lá no Tribunal de Nuremberg. A partir da experiência do Tribunal de Nuremberg, tivemos alguns tribunais penais internacionais. Tribunal para Serra Leoa, para Timor-Leste, para a antiga Iugoslávia. Até que a comunidade internacional, percebendo que, infelizmente, ainda haveria de lidar com situações que justifiquem a atuação de um tribunal internacional, decidiu criar de maneira permanente um tribunal. Então, hoje, quando você tem uma situação como essa que acontece envolvendo Rússia e Ucrânia, como essa que está acontecendo agora, Israel, Hamas, e tomara que não adentrem outros atores nesse conflito, né? Que não adentrem outros atores nesse conflito. Havendo crimes de guerra, está na competência do Tribunal Penal Internacional. O TPI pode atuar, só que tem um detalhe. O TPI ele só atua em relação a estados que reconhecem a sua competência, que aderiram, e não aconteceu com a Rússia. Então, por exemplo, o Estado russo não tem nenhuma obrigação jurídica de cooperar com o TPI. Aí alguém vai perguntar, mas então por que é que existe um procedimento envolvendo Putin no TPI? Porque a Ucrânia aderiu e os fatos ocorrem no território da Ucrânia. Então, o TPI instaura um procedimento em relação àqueles episódios que acontecem no território da Ucrânia, mas a Rússia não tem nenhuma obrigação jurídica de cooperar com o Tribunal Penal Internacional. O que a gente pode falar em termos de direitos humanos, né? A gente, no começo do programa, apresentou aqui o seu livro. Não tem como falar em guerra sobre infrações graves e capitais aos direitos humanos. Sim. Quando a gente fala em direitos humanos, existe uma preocupação da comunidade jurídica internacional também. A gente sabe que existem tratados, né? Como esses tratados são elaborados, como eles são discutidos e postos em prática pela comunidade internacional
Principalmente num caso que envolve organizações terroristas e uma situação tão complexa como a de Israel. Olha, a preocupação com os direitos humanos em situações de guerra é um capítulo à parte e especial no estudo dos direitos humanos e que, inclusive, recebe uma denominação própria. A gente utiliza a expressão direito humanitário. Direito humanitário que não se confunde com direitos humanos. Eu costumo dizer que direitos humanos é uma expressão mais abrangente. Diz respeito à proteção dos direitos das pessoas em toda e qualquer situação. Por exemplo, nós estamos aqui agora nesse maravilhoso programa, não estamos em uma situação de guerra, graças a Deus aqui. Não, clima de paz total. Clima de paz. E nós temos aqui os nossos direitos, direito à liberdade de expressão, tudo isso são direitos humanos. Mas a expressão direito humanitário, ela é reservada para se dedicar à proteção dos direitos das pessoas nas situações de conflitos armados, nas situações de guerra. Os direitos humanitários seriam a proteção dos direitos humanos. Nessas situações, especialmente, mas não apenas, a situação dos civis. Tem um dito comum que juridicamente não é adequado, mas esse dito comum, ele traz a seguinte ideia: guerra é guerra e na guerra vale tudo. Esse dito comum não tem amparo jurídico. Na guerra não vale tudo. Existe lei até para guerra. Existe lei até para guerra. Existe um conjunto de atos internacionais conhecidos como as Convenções de Genebra, né? Nós temos um conjunto de convenções internacionais que são conhecidas como convenções de guerra ou convenções sobre o direito humanitário, que estabelecem uma série de limitações. Por exemplo, é inconcebível que numa situação de conflito armado atinjam alvos civis. Atingir um hospital é uma situação inconcebível do ponto de vista jurídico. Inclusive, o direito humanitário estabelece a necessidade de você criar, por assim dizer, tempo, espaço de uma trégua para missões humanitárias irem levar socorro até mesmo a combatentes que estão feridos. E aí entra a atuação, por exemplo, da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha faz parte dessa organização internacional. A Cruz Vermelha, eu costumo dizer que mais que uma entidade é um verdadeiro movimento. É um movimento internacional que simboliza muito bem a ideia do direito humanitário. Há quase que uma identidade entre direito humanitário e Cruz Vermelha e direito humanitário, porque a Cruz Vermelha é um movimento que está presente no mundo quase que inteiro, reunindo pessoas que se dedicam a levar essa ajuda humanitária a quem está numa situação de conflito. E até mesmo os combatentes que estão ali feridos, eles devem ser retirados do cenário de guerra, levados para unidades de saúde para receber os tratamentos. Existe, então, toda uma preocupação não apenas em proteger civil, mas em também proteger os combatentes que estão ali, os soldados que foram feridos. Você não deve pegar um soldado que foi ferido e largar ele lá abandonado num campo de batalha. Ainda que muitas vezes, na realidade da vida, isso aconteça, do ponto de vista do olhar da proteção do direito, o direito humanitário vai fazer o seguinte: espera aí, guerra é guerra, mas não vale tudo não. Vamos estabelecer aqui uma trégua, vai chegar uma missão humanitária, vamos aí acolher pessoas que estão feridas dos dois lados da guerra, ninguém pode invadir e atacar hospital, atacar alvo civil. Então tem uma série de situações que são normatizadas e que, pelo que a gente tem visto circular pelas notícias, não estão sendo respeitadas. Não estão sendo respeitadas. E a gente pode também vislumbrar quais são as consequências para o não cumprimento dessas convenções? Pode sim. Do ponto de vista da responsabilidade penal pessoal, entra o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional, ele exerce a sua competência em relação a pessoas, pessoa física, acusadas de praticar os crimes de competência do tribunal, como é o caso dos crimes de guerra. Sim, a gente tem na memória, a gente identifica muito a condenação de generais, né? São os acusados de genocídio, são sempre uma pessoa específica. Tem até um caso assim emblemático, não foi no Tribunal Penal Internacional, foi no antigo Tribunal Penal da Iugoslávia, né? Que é um dos embriões para chegar no TPI. É um caso emblemático, quem quiser depois, se jogar isso na internet, vai encontrar essa imagem, que tinha um general lá do exército da antiga Iugoslávia, que estava sendo processado no Tribunal Penal Internacional da antiga Iugoslávia, e ele foi condenado.
E no ato de condenação no tribunal, na sessão de julgamento, quando estava sendo lida a sentença condenatória, ele se suicidou em plena sessão de julgamento. Uau! Isso tem alguns anos, essas imagens rodaram o mundo, né? Ele não aceitou aquela condenação. A gente vai colocar essas imagens aqui também, para quem estiver Se assistindo. procurar, você vai lembrar. A imagem é forte, porque está sendo feita a leitura da sentença condenatória, aí tem uma pessoa traduzindo. Então, o pessoal está ali lendo a sentença, o tradutor está traduzindo para o general falava alguma coisa, aí o tradutor traduzia para a corte. Aí tem um momento que o general fala alguma coisa, e aí a imagem impactante, que o tradutor fica meio que, como se dissesse assim. Aí ele começa a dizer, gente, ele se matou, ele se matou. Aparece a imagem, o general engolindo alguma coisa, realmente ingerindo, e poucos segundos após, pum, Ele se envenenou. na sessão de julgamento. É impactante a cena, impactante. E normalmente são essas grandes autoridades que são levadas a julgamento, porque elas que têm a responsabilidade pela condução desses atos de guerra. Né? Elas que representam os estados ou as organizações envolvidas, né? E vamos entrando aqui já na parte final do nosso programa. A gente está, ao longo dessa conversa, falando sobre a organização, a cooperação entre os países para que, se não sejam solucionados, amenizados os danos colaterais dos conflitos internacionais. A gente, por falar em comunidade internacional, não pode esquecer do nosso próprio país. O Brasil, tradicionalmente, ele se apresenta como um país que tem uma vocação diplomática. O Brasil exerceu o papel fundamental, inclusive, na criação do próprio Estado de Israel. O que o Brasil pode fazer nesse momento? A gente tem notícias de que ele já andou articulando no Conselho de Segurança a elaboração de algumas proposições para essa guerra, desde o dia 7 tem afligido todo mundo. Mas o que o Brasil pode fazer além disso, professor? É importante esclarecer para quem está nos acompanhando, primeiro, que essa conduta do Brasil, ela tem amparo na nossa Constituição. A Constituição brasileira tem um artigo, que é o artigo 4º, que estabelece os princípios que regem o Brasil nas relações internacionais, e tem lá a prevalência dos direitos humanos, a busca da paz, o repúdio ao terrorismo. Então, a nossa Constituição é a base para que o Brasil tenha essa postura diplomática. O Brasil está cumprindo o seu papel que ele mesmo se propôs. Perfeito. O que o Brasil tem feito ao longo dos anos está em plena sintonia com a nossa Constituição. Agora, é importante compreender que não depende só do Brasil. Efetivamente, aqui o Brasil já puxou um movimento no âmbito ali da ONU para tentar aprovar alguma resolução estabelecendo medidas para estancar a situação de conflito. Mas não houve, num primeiro momento, a aprovação. Mas, ao que me parece, o Estado brasileiro ele vai persistir nessa tentativa e a gente fica na torcida de que isso aconteça, porque se a comunidade internacional ela não se empenhar em estabelecer medidas para, eu digo, estancar esse conflito, eu não vejo como isso se resolver em um curto espaço de tempo, porque, como a gente falou lá atrás, é o que vem de longa data, passa por uma questão religiosa. Teve um novo episódio agora, um episódio muito impactante, e numa época em que hoje você tem acesso a tudo instantaneamente. A tecnologia chegou, então a gente está acompanhando tudo o que está acontecendo, né? E isso causa um impacto muito grande. Mas não foi a primeira vez. E talvez não venha a ser a última, porque aí adentra em questões de fundamentalismo religioso. Então, enquanto não houver uma construção política que efetivamente consiga estabilizar, a sociedade internacional vai ter que se preocupar. Por isso que, nesse primeiro momento agora, seria importante estancar o conflito. Estanca o conflito, suspendem esses ataques, tantas vítimas, né? Tantos inocentes que estão ali. A gente tem visto as imagens, as entrevistas que estão sendo divulgadas. Realmente é uma situação assim, muito impactante. Eu, particularmente, eu tenho um desejo pessoal de ir na Terra Santa. Muitos brasileiros têm uma ligação. Muitos brasileiros têm essa ligação. E também sempre... com a comunidade árabe de uma forma geral. Também, né? Eu fiquei... Na hora Isso que também denota, conflito, professor, essa vocação diplomática do Brasil, né? Porque aqui judeu e árabe conseguem conviver, sendo vizinho, conviver na mesma rua, manter relações comerciais, e isso não acontece no resto do mundo. Por causa de um fundamentalismo. E é difícil você conseguir resolver a questão de fundamentalismo. É difícil.
Então, a preocupação acho que tem que ser o quê? Vamos estancar o conflito, estanca. Depois vamos tentar construir um caminho de paz. Inclusive, há alguns comentários no sentido de que esta agressão do Hamas aconteceu agora porque estava se aproximando um processo de construção pacífica para aquela região, né? Eu já vi notícias nesse sentido. Israel havia de que... se aproximado da Arábia Saudita, que também tem uma rivalidade histórica, e para que isso não acontecesse, eles veio o acenderam ataque, isso. né? Então, realmente, é uma situação muito complexa, né? Então, a nossa preocupação é para que, de imediato, estanque o que está acontecendo. Estanque o que está acontecendo para preservar as pessoas, aqui a incidência do direito humanitário, para resolver essa situação imediata. Resolvendo isso, a gente retoma um processo geopolítico de construção de uma situação de paz, porque é complicado. Imagine você estar numa região onde o Estado tem que viver constantemente em estado de alerta, não pode baixar as armas. Porque se ele baixa as armas, ele pode ser objeto de uma agressão. Até de uma extinção. E de uma extinção. É bem complicada a situação. Bem, é com essa reflexão do nosso convidado que a gente encerra mais uma edição hoje aqui do Ponto de Vista. A gente fez essa entrevista hoje mais como um convite à reflexão e também para exteriorizar os nossos votos de que isso se solucione o quanto antes. A gente volta numa próxima edição trazendo mais um tema que se relacione com o direito e a política aqui na TV Assembleia. Até lá!